Pessoal, tudo bem? Eu trouxe mais um exercício sobre o grande tema ligação química, mais especificamente sobre a questão da ligação covalente. Dentro da ligação covalente, envolvendo, né, desenhar estruturas de Lewis, levando em consideração os pares de elétrons, né, a repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? Embora essa teoria não faça parte da teoria da ligação de Lewis, nós acabamos trabalhando as duas ideias juntas, né, para chegar o formato espacial da molécula, né, para determinar a sua polaridade. Bom, a estrutura de Lewis, desenhar uma estrutura de uma molécula pequena é tranquilo. Nem sempre, né? Esse exercício, principalmente aqui, ele praticamente trouxe todos, né, todos os exemplos que a gente estuda nos livros de graduação, ou em livros de química inorgânica, ou em livros de química geral, né? E ele pede para a gente assinalar a alternativa que trazem duas moléculas nessa sequência, uma polar e uma não polar, né, respectivamente. Então, vamos relembrar como que desenham todas estas estruturas. Surpreendentemente, esse exercício tem um índice de acerto que não ultrapassa 20%, tá bom? Então, vamos tentar prestar bastante atenção por que é um índice de erros tão grande, né? Então, vamos começar tentando desenhar mais ou menos a estrutura de Lewis de todas elas. Então, letra A, eu tenho BF3, né? O boro ele é uma exceção, né, da regra do octeto, então eu não preciso me preocupar em atingir o octeto para o boro. Ele tem 3 ligações equivalentes, né, com os 3 átomos de flúor. Pronto, desenhamos nossa estrutura de Lewis e, levando em consideração a teoria da repulsão dos pares de elétrons, né, essa figurinha, esse formato também, né, já está obedecendo a repulsão entre essas 3 ligações iguais, né, que dá um ângulo aqui de 180 graus, e, por conseguinte, nos dá uma molécula apolar, tá bom? Se eu fosse desenhar o ClF3, como que ficaria, né? O cloro menos eletronegativo no centro, né? Nós teríamos aí o flúor mais eletronegativo nas pontas. A gente pode começar desenhando 3 ligações mais ou menos idênticas aqui entre cloro e flúor, né? Deixando o cloro no centro e o flúor com 3 ligações parecido com isso aqui, com essa distância aqui, né? E nós temos ainda 2 pares de elétrons do cloro, para colocar aqui no cloro, né? O flúor não cabe mais nada aqui, né? Já usamos os 7 elétrons do flúor, ele já completou o seu octeto. Então, esses 2 pares de elétrons, né? O cloro tem 7 elétrons de valência, por enquanto aqui tem... nós temos aqui 3 ligações com seus respectivos átomos de flúor, né? Nós poderíamos imaginar, né, esses 2 elétrons aqui na forma de nuvem eletrônica, certo? Bom, só que o cloro e o flúor são da família 7A, né? Então, nós temos que distribuir 7 elétrons de valência para 4 átomos da família 7A, dá um total de 28 elétrons de valência. Dividido por 2, nós temos que distribuir 14 pares de valência. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 aqui, mais 4, 8, mais 4, 12. Né? E aqui eu tenho um par, 13, falta um par. Então, tem que vir aqui para o cloro, vai ficar lá, vai ficar abaixo, né, na mesma direção desse, mas abaixo aqui teria, né, um outro par de elétrons. Nós teríamos uma expansão
do octeto para esse cloro. Esses dois pares de elétrons em posições opostas manteriam também essa molécula final, né, eliminando os pares de elétrons livres, teríamos essa molécula final também num formato, né, de trigonal planar, e seria apolar. Talvez essa aqui é um pouquinho mais difícil do que essa, mas como essa aqui é mais fácil, mais comum, né, de exemplificarmos esse desenho nas disciplinas da graduação, lembrando que essa aqui é apolar, né, a gente já não teria essa sequência do exercício, então a letra alternativa A pode ser eliminada. Vamos para a alternativa B, SF6, né? Essa é clássica na graduação. Nós temos o enxofre com 6 elétrons de valência, fazendo 6 ligações equivalentes aqui. Sempre uma ligação com outra oposta, na mesma direção, o que vai nos dar aquela estrutura de um octeto, né? De novo, o enxofre, nessa estrutura, né? O enxofre é um caso de expansão do octeto, né? Depois, na teoria de ligação de valência, né? Isso vai trabalhar com a questão da hibridização. Mas aqui, ainda se nos restringirmos à teoria de ligação de Lewis, né, nós teríamos aqui uma expansão do octeto no enxofre. Uma molécula apolar, né, porque ela tem ligações iguais e opostas em todas as direções. Então, de novo, já não é a resposta correta, a letra B, porque a primeira molécula da sequência é apolar. E se a gente fosse desenhar o PF3, né, nós colocaríamos mais uma vez o fósforo no centro, nós vamos começar aqui tentando desenhar os 3 átomos de flúor nas extremidades, né? Nós temos que distribuir, quantos pares de elétrons nós temos que distribuir aqui? Nós temos 7 elétrons de valência do flúor, mais 7 do segundo flúor, mais 7 do terceiro, 21. Fósforo é da família 5A, 5 elétrons. 21 mais 5, 26. Dividido por 2, 13 pares de elétrons. O flúor, a gente sempre vai colocar, né, esses 3 pares aqui, nessas estruturas de Lewis, sempre é 3 pares de elétrons isolados aqui no flúor. Né? Então, 13 pares, aqui já tem 4, 8, 12, falta 1. Ele vem exatamente aqui, né? Isso vai me gerar uma pirâmide base trigonal, né? Porque esse par de elétrons livres vai repelir essas 3 ligações naquele formato. Essas 4 nuvens eletrônicas, né, geram uma espécie de tetraedro, né? Mais ou menos assim. Com esse par de elétrons livres repelindo, né, essas 3 ligações, né? E aí nós teríamos uma molécula, então, polar, né? Nós não temos expansão do octeto no fósforo, né? Ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons nesse conjunto da molécula, e nós não obedecemos a sequência polar-polar, né? Polar e não polar. E sim, a sequência da alternativa B está apolar e polar, então não obedece ao que o exercício pede. Letra C. Letra C tem um caso que gera bastante confusão, né? Onde nós temos 3 átomos. Quando nós temos 3 átomos, ou a molécula vai ser linear, ou a molécula vai ser angular. Tá? Isso é muito importante. Se ela for angular, com certeza ela vai ser polar. Se ela for linear, depende desses 3 átomos. Tá bom? Então, depende da natureza dos 3 átomos. Vamos lá, SO2. Enxofre no meio, menos eletronegativo, oxigênio nas pontas. Com certeza o oxigênio vai ter alguns pares de elétrons livres aqui. Oxigênio e enxofre são da mesma família 6A.
Então, cada um tem 6 elétrons de valência, dá um total de 18. 18 dividido por 2, 9. A gente tem que distribuir 9 pares de elétrons de valência ao redor desses 3 átomos. Já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 3. Vou colocar mais um aqui. Pronto, já completei esse octeto aqui do oxigênio. Faltam 2 pares. Se eu colocar mais 2 elétrons aqui, eu não consigo completar com o par que sobra o octeto do enxofre. Então, vou colocar na forma de ligação. Completei o octeto deste oxigênio e vou colocar um par isolado aqui. Olha só, essa molécula é angular, né? Porque eu tenho uma, duas, três. Tenho 3 regiões de elétrons se repelindo, 2 ligações e um par de elétrons livres. Quando a gente desenha a molécula, né, nós vamos ter essa situação. Inclusive uma situação de ressonância, né? Duas estruturas. Eu tenho ora dupla ligação aqui, ora aqui. Mas para esse exercício, vamos esquecer ressonância aqui por enquanto, né? E focar só na questão de que eu tenho uma molécula angular e ela é polar, né? A polaridade dessas duas ligações não estão em direções opostas, não se anula. Eu tenho uma polaridade nessa molécula, tá bom? Agora, basta saber se o N2O, né, é angular ou linear. Um caso muito importante aqui é definir o seguinte: qual é a posição desses átomos? Né? Se você lembrar que no primeiro esboço da sua estrutura já perceber que o oxigênio mais eletronegativo, né, vai vir aqui para a ponta, de cara, independente disto ser, né, angular ou linear, tá? Independente disto ser angular ou linear, ela vai ter que ser polar, porque mesmo que ela seja linear, e ela vai ser, né, a estrutura final disso aqui os 3 pares de elétrons aqui do oxigênio, um par nesse nitrogênio, completando o octeto de todo mundo, né? 8 elétrons, 8 elétrons, 8 elétrons. Tenho que distribuir 5 mais 5, 10, 16 elétrons de valência dos 3 átomos. Dá 8 pares de elétrons, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, é linear. Só que essa ligação, né, não é equivalente a essa ligação, elas não são idênticas, elas têm polaridades diferentes. Então, a resultante de uma ligação, né, a polaridade de uma ligação numa direção não anula a polaridade da outra. Eu tenho uma resultante final de polaridade nessa molécula, então ela é polar. Então, podemos anular a alternativa C. Vamos para a alternativa D. Vamos lá, SF4, né? Enxofre no meio. Eu vou tentar começar desenhando os 4 átomos de flúor em posições simétricas e equivalentes, né? Vou colocar todos os elétrons livres do flúor. Então, nós temos que distribuir quantos elétrons nessa estrutura? O flúor está na família 7A, 7 elétrons de valência, vezes 1, 2, 3, 4, 28. O enxofre está na família 6A, 6 elétrons de valência, 28 mais 6, 34. Dividido por 2, eu tenho que distribuir 17 pares. Então, em cada ponta do flúor, já tenho 4 pares, né? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Só falta um par, então ele vai sobrar aqui no enxofre. Tá? Bom, qual a melhor disposição espacial para essas 5 nuvens, essas 5 nuvens eletrônicas? Né? A gente poderia imaginar que esse enxofre, a gente poderia pensar que poderia ficar 3 nuvens aqui, como uma bipirâmide trigonal, né? Seria mais ou menos. Poderíamos pensar assim, melhor distância para esses 5 pares, né? Só que, percebam,
Se a gente colocar um par de elétrons aqui e os 4 átomos de flúor aqui, né? 1, 2, 3, 4. O par de elétrons, lembra pela teoria do par de elétron, né, de camada de valência, ele repele, né? Ele repele mais do que, tem uma repulsão maior do que as ligações. Então, essa estrutura não ficaria muito boa. O que vai acontecer, na verdade, é que nós teremos, né, este par de elétrons livres repelindo as 4 ligações dos 4 átomos de flúor e formando, né, uma espécie de pirâmide de base quadrada. No entanto, gente, isso aqui não importa muito, porque essa molécula já não vai ter ligações idênticas assim, opostas, anulando suas polaridades. Independente de você esquecer qual estrutura seria mais adequada, né, que seria essa aqui, a segunda, se você erroneamente de repente escolhesse essa, não tem problema, porque você ia verificar que a resultante de polaridade entre as ligações, né, daria sempre uma polaridade para a sua molécula. Então, beleza, SF4 você precisaria pensar ela como uma molécula polar. E o xenônio F2, né? Bom, xenônio aqui, 2 átomos de flúor, equivalentes nas pontas. O xenônio é da família 8A, tem 8 elétrons de valência, né? O flúor da família 7A tem 7 elétrons de valência. Eu tenho um total de 22 elétrons de valência a serem distribuídos, dá um total de 11 pares. Só coloquei 2 por enquanto. Flúor sempre nas pontas, com esses 3 pares de elétrons livres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 3. Onde vão ficar esses 3? Ao redor do xenônio. Tá? Ao redor do xenônio. E aí nós vamos ter uma molécula linear apolar. Como assim linear, professor? Bom, essas 3 nuvens, elas estão se repelindo e estão equidistantes uma da outra. Então, esses pares de elétrons livres, né, não geram uma angulação nas duas ligações xenônio-flúor. Então, eu vou ter uma molécula linear e toda molécula linear com os 2 átomos iguais nas pontas são apolares. Então, é a letra D, a alternativa D, que me traz a sequência polar a polar. Vamos confirmar testando também a alternativa E? Bora lá. Eu tenho PCl5, eu tenho fósforo e 5 átomos de cloro. Vamos tentar colocar aqui, né, os 5 átomos de cloro de uma forma mais ou menos de uma estrutura espacial equidistante, que seria uma bipirâmide trigonal, né? Uma ligação só aqui, tá, gente? Cloro. O cloro da família 7A, assim como o flúor, sempre vai vir com todos os seus pares de elétrons livres aqui, já podemos desenhá-los. E nós temos que distribuir quantos pares de elétrons de valência? Bom, 5 átomos de cloro, cada um com 7 elétrons de valência, dá 35 elétrons. O fósforo está na família 5A, tem 5 elétrons de valência. Então, tem um total de 40 elétrons de valência nesses 6 átomos. E dividido por 2, eu tenho que distribuir 20 pares. Então, ó, 3 pares para cada cloro mais uma ligação. Aqui tem 4 pares. 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, nós já temos 20 pares. Então, esta molécula já está com sua estrutura adequada. E veja que ela é totalmente simétrica, né? Nesta posição, eu tenho, para cima e para baixo, tenho ligações idênticas anulando suas polaridades. No meio dessa molécula aqui, essa ligação desse cloro, somatória da polaridade desse cloro e dessas duas ligações, né, vão gerar uma resultante numa direção oposta a essa ligação
desse fósforo com esse cloro, que também se anula, é uma molécula simétrica, né? Então, nós temos uma molécula apolar e já de cara podemos, né, eliminar a alternativa E. Bom, então a alternativa correta é a alternativa D de dado, né? Pensem um pouco no porquê que esse exercício tem um índice de erro tão grande, né? E comentem aí nos comentários do vídeo como que a gente pode melhorar explicações, imagens espaciais, né, dessas estruturas, se é o fato, de repente, do pessoal não se atentar muito a algumas situações de expansão do octeto, né, quando a gente está estudando a teoria da ligação de Lewis, o que pode estar causando? Eu não sei se há alguma situação em que as pessoas aqui na alternativa C, onde tem N2O, colocam o oxigênio no centro, né, e acaba gerando uma molécula apolar, né, porque é uma alternativa muito usada, é um erro muito comum escolher a alternativa C, tá bom? Comentem aí aqui nos comentários abaixo do vídeo e vamos discutir esse exercício, ok? Até mais.